Meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, espero que você esteja crescendo na graça e no conhecimento de maneira ininterrupta, conhecendo qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que possamos crescer no amor dele, né? Lembrando a você, esse vídeo é bem autoral. Diego, o que que é isso? Olha, não tem nada de profissional nesse vídeo, não sei se você já observou. A imagem é gravada pela câmera do notebook mesmo, né? Não é das melhores qualidades, você não tem tratamento de som, então se animal aqui em casa fizer barulho, você vai ouvir, se uma porta bater lá no fundo, você vai ouvir, né? Tudo isso aí é para poder compor uma aula de suporte às aulas presenciais no templo, ok? As aulas de escola bíblica dominical. Bom, estamos trabalhando então a lei de Deus, né, dada a Moisés no Antigo Testamento. Desde já então passo a compartilhar a aula com vocês, e vamos apenas relembrar alguns tópicos que a gente viu na aula anterior. O que a gente observa, pessoal? Dos mandamentos de Deus dados a Moisés, Moisés não é o idealizador das leis, ele é apenas o transmissor das leis de Deus para o povo de Israel, tá bom? Então, por mais que o Novo Testamento chame de lei de Moisés, é porque Moisés é a referência mais próxima, né, de um professor que ensinou essas leis ao povo judeu, tá bom? Então, as leis não são humanas, são de origem divina, por mais que algumas delas a gente não compreenda. Tá bom? Utilizamos na nossa aula uma estrutura criada por esse judeu da Idade Média aí, chamado Maimônides. Tá bom? Ele utilizou uma estrutura bem feita, né, bem elaborada, e com a qual ele chegou à conclusão de que os mandamentos que estão contidos ali no Antigo Testamento compõem-se um total de 613 mandamentos, dos quais 248 são mandamentos positivos, são ordens, né, ou orientações, e 365 são proibições, ordens de não fazer, tá bom? Expliquei a vocês aí, sugeri a vocês organizar um caderno, falo isso com frequência, né? Se você organizar um caderno, sistematizar os seus estudos, você pode ter certeza que a sua compreensão vai ser muito melhor, tá bom? Existem estudos que dizem que você aprende, retém 10% do que você ouve, né? Talvez mais uns 15 ou 20 do que você vê. Quando você escreve, já segura mais conteúdo, né, quando você escreve também aquilo que você viu e ouviu. Então, use todas as estruturas possíveis para você sistematizar estudo e internalizar os conhecimentos, tá bom? Faça, então, aí de 1 a 248 para os mandamentos e de 1 a 365 para as proibições, tá joia? Com a referência lá no fundo, lá, né, na última coluna, para você ter a compreensão, saber de onde é que saíram esses mandamentos, tá bom? Comentei com vocês também a respeito do sistema penal, né, principalmente as penas capitais, porque isso é que chama muita atenção das pessoas quando elas leem o Antigo Testamento e pensam que Deus é muito mau e falta muita misericórdia. Inclusive, é bom te lembrar isso aqui, existiram, né, alguns pseudo-cristãos no início da história da igreja, que chegaram a pensar que o Deus do Antigo Testamento não era o Deus que era o pai de Jesus, que ele era muito mau, que ele era muito vingativo, etc. e tal. E, salvo engano, foi Marcião o nome desse herege. Ele fez o que então? Ele compôs, então, um texto apenas do Evangelho de Lucas e com as cartas de Paulo. E ele quis retirar toda a menção ao judaísmo ou às origens judaicas da mensagem de Jesus. E é lógico que a igreja, naquela época, embora não tivesse o Novo Testamento junto, ainda formado como um compêndio de livros, uma biblioteca tipicamente cristã, uma biblioteca sagrada tipicamente cristã, os cristãos naquela época olharam e falaram assim: tem alguma coisa errada na pregação desse homem. E então o pessoal combateu as heresias de Marcião e realmente começaram a se preocupar. Temos que juntar livros que indiquem, né, o que é que nós cremos, o que é que é a mensagem de Cristo para a sua igreja. E foi onde eles, então, com o passar do tempo, chegaram à conclusão de que eram 4 evangelhos, um livro profético, e as demais eram cartas, né, escritas por Paulo, por Tiago, por Pedro, por Judas,
para orientar a igreja, né? Cartas que contivessem a doutrina do ensinamento de Cristo, interpretada pelos apóstolos de Cristo para uso na igreja. Tá? Voltando então, fechando esse parênteses que a gente abriu aí para poder falar a respeito da continuidade que o Novo Testamento representa em face do Antigo, eu disse isso porque muita gente duvida da bondade de Deus no Antigo Testamento em face das penas de apedrejamento, de queima, de decapitação e de estrangulamento, que eram as penas de morte que existiam. Mas já expliquei também em aulas anteriores, sugiro a você que verifique aí na nossa primeira, segunda e terceira aula, que a gente comenta um pouco mais aí a respeito do sistema penal, dos requisitos para poder se cumprir uma execução de pena capital, que era praticamente impossível. Os últimos mandamentos que nós vimos na última aula foi a proibição de demolir casas de adoração, e isso se estende a todo e qualquer objeto utilizado para culto. O mandamento de acatar o que dizem os profetas, e na última aula a gente comentou qual era o requisito que se utilizava, então, para saber se uma profecia era verdadeira ou falsa, e que, no fim das contas, você não deveria julgar o profeta, e sim a profecia. E é isso que nós temos escrito no texto bíblico, né? Julgar a profecia. Até porque, isso é curioso, né? Deus pode, no entendimento dos judeus, Deus pode prometer de fazer o mal, se as pessoas não se arrependerem, e no fim das contas não fazer. É o que aconteceu lá em Nínive quando Jonas foi pregar. A determinação de Deus era que o Jonas fosse lá e avisasse o povo de que Deus executaria um juízo, mas aí o povo se arrependeu, até jejuou, e Deus teve misericórdia daquele povo. Cadê a profecia de que ia ser destruído? Não aconteceu porque Deus não quis. Deus, então, pode, pela sua misericórdia, sustar o mal que prometeu cumprir. Entretanto, no entender dos judeus, quando Deus promete fazer um bem, aquilo tem que se cumprir, porque Deus não se arrependeria de fazer o bem, pelo menos no entendimento deles. Arrepender no bom sentido, viu, pessoal? É voltar atrás quando isso está condicionado a alguma resposta do ser humano. Como Deus não se arrepende dos bens que fazem, se um profeta, isso no entender dos judeus, se um profeta promete, diz que Deus prometeu fazer uma coisa boa e aquilo não aconteceu, aquilo é prova de que se tratava de um falso profeta e o falso profeta tinha que ser morto, tá bom? É sério, então, dizer que Deus falou quando Deus não falou. O próximo mandamento que a gente verificou é o de se assemelhar a Deus. Na verdade, essa aí já faz parte do mandamento que a gente estuda hoje, que a gente aborda hoje, na nossa aula de hoje, né? Temos 2 versículos bíblicos para poder embasar essa ordem de se parecer com Deus, de buscar ser cada vez mais parecido com Deus, e um deles está em Deuteronômio 28, versículo 9, que diz: o Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, ou seja, Deus jurou, né? Que, olha aí a resposta, né? A resposta humana exigida. Se guardarem os mandamentos do Senhor, do seu Deus, e andarem nos caminhos dele, então, andar nos caminhos de Deus é imitar as condutas de Deus, é imitar o comportamento de Deus, né? É buscar ter os mesmos atributos de Deus, as mesmas qualidades de Deus. Diego, você está querendo demais. A gente é simples comedor de arroz e feijão. Olha, não sou eu que estou falando, é o texto bíblico, é o mandamento de Deus para os seres humanos, é o mandamento de Deus que foi dado lá para Abraão, ser perfeito, é o mandamento que Deus tem dado para o povo dele, andar nos caminhos dele, de Deus. Diego, Deus caminha por quais caminhos? Como assim caminhar nos caminhos que Deus está caminhando? Não, é trilhar os passos, procurar parecer-se cada vez mais com Deus em cada uma das atitudes que ele toma, ok? Vamos ver mais esses 2 versículos em Deuteronômio 11, versículos 22 e 23, que dizem: se vocês obedecerem cuidadosamente todo o mandamento que lhes mando cumprir, amando o Senhor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a ele, então o Senhor expulsará todas essas nações da presença de vocês e vocês despojarão nações maiores e mais fortes que vocês. Então, pode observar que tem o se aí nesses mandamentos, né? São coisas que Deus cumpriria se o povo, então, andasse nos caminhos de Deus, apegasse-se ao seu próprio Deus, se cuidasse em cumprir os mandamentos que Deus deu. Então, apegar-se a Deus,
assemelhar-se a Deus, e tem um outro mandamento que é muito parecido com esse também, né, que é o de apegar-se, por enquanto é assemelhar-se a Deus, mas o assemelhar-se a Deus, então, é procurar repetir aquilo que Deus faz, tá bom? Então, a gente deve buscar desenvolver todos os atributos divinos que são possíveis, e para isso é importante eu fazer uma pequena diferença com você aqui, do que são atributos comunicáveis de Deus, né, e quais são os atributos incomunicáveis da parte de Deus. O que significa, pessoal? Atributos comunicáveis é tudo aquilo que Deus tem ou é e que nós podemos ser igual, fazer igual a Deus ou procurar ser igual. Os atributos, pessoal, né, não são comunicáveis, né? Ou seja, nós não conseguimos alcançar e desenvolver ou adquirir esse atributo que pertence a Deus porque pertence só a Ele. Um exemplo, Deus é bom. O homem pode ser bom? Sim, o homem pode perseguir, né, a atitude de ser bom. Isso é um fruto do Espírito, inclusive, né? Ser bondoso, querer o bem, ser amável, né? Ser uma pessoa tardia em irar-se, ser uma pessoa que é misericordiosa, uma pessoa pacificadora. Todos esses atributos que são divinos, Deus tem esses atributos, eles são comunicáveis para nós. Nós podemos desenvolver esses atributos também, inclusive é a ordem dele, né? Agora, os atributos incomunicáveis, Deus nem os exige de nós, porque são dele, apenas dele, e só ele pode ter. Deus é onisciente, conhece tudo, conhece todas as coisas, sabe de todo o futuro. Quando o homem sabe algo do futuro, é porque Deus mostrou para ele, algum lampejo, né, do futuro. Deus abre uma pequena janelinha, não sei se é assim que acontece, né, com quem tem a visão do futuro, com quem recebe alguma mensagem profética da parte de Deus, mas se o ser humano tem algum conhecimento do futuro, a fonte não é ele. Então, o homem não é onisciente, onipresente, impossível no mundo material você estar em dois locais ao mesmo tempo, quanto mais em todos os locais ao mesmo tempo. Então, Deus é onipresente. Onisciente é o saber tudo, o onipotente, o poder tudo, né? Ter poder, potência, força para desenvolver tudo o que quiser sem ninguém que lhe faça oposição. Impossível para nós. Pessoal, a gente não tem ordem, não tem domínio sobre a nossa própria respiração, né? Tanto é que parece que a musculatura da respiração, ela é involuntária. Você prende o ar, né? Se você conseguir, você se desmaia, né? Você desmaia retendo a sua própria respiração, mas tão logo você apaga e cai na horizontal, o seu pulmão volta a respirar de novo. É algo involuntário. Você não manda nem na sua respiração, né? Você não consegue fazer o seu coração parar de bater. Então, são coisas que a gente não pode nem com a nossa própria vida, sustentar a nossa própria vida, que dirá dizer que somos onipotentes, não são atributos comunicáveis. Isso, então, não adianta você tentar ser, tá? A sua fé não te faz ser onipotente, você não vai poder fazer todas as coisas que você quer porque você tem fé, né? Mas, Diego, aquele versículo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Versículo muito tirado do contexto, porque ali Paulo está falando, em Filipenses 4, versículo 13, que ele consegue suportar todos os sofrimentos que são impostos a ele por ser cristão, né, desde que ele esteja na presença daquele que o fortalece para suportar. Ou seja, nem para suportar ele tem capacidade sozinho. Alguém tem que fortalecê-lo para suportar. Tá bom? Então, tá aí, assemelhar-se a Deus nos atributos que são comunicáveis. Próximo princípio, próximo mandamento, na verdade, né? É o mandamento número 6, apegar-se a Deus. Os versículos são parecidos, a ideia é próxima, tá? Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Mais para frente a gente aborda o que é servir a Deus, né? Apeguem-se a ele e façam os seus juramentos somente em nome dele. Então, se é para jurar, apenas o nome do Senhor. Mas a ideia central do versículo aí está até em negrito, está até mais uma cor mais forte aí, ó. Apegue-se a Deus, amarre-se a Deus, né? Abraça a ideia, os princípios, os mandamentos de Deus e não solta isso por nada. Próximos versículos aí já foram ditos, esse aí é o versículo citado anteriormente, né? Eu vou relê-lo para dar ênfase no apegar-se. Se vocês obedecerem cuidadosamente todo o mandamento que lhes mando, isso é Deus falando através de Moisés, né?
amando o Senhor, o seu Deus. Já foi citado o mandamento aí, né? Amar a Deus. Andando em seus caminhos, assemelhar-se a Deus. E apegando-se a ele, que é o mandamento que nós estamos em estudo agora, então o Senhor expulsará todas essas nações da presença de vocês, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes do que vocês. Era um mandamento de Deus para o povo judeu, e isso aí era uma condição para que o povo conseguisse vitória inquestionável sobre os povos inimigos que ocupavam ali Canaã no período que eles tivessem que chegar. Mas não só isso, né? Todos os demais mandamentos, as demais conquistas ou batalhas que Israel tivesse de enfrentar, se estivesse apegado a Deus, se estivesse demonstrando o seu amor incontestável diante de Deus, andando nos caminhos de Deus, essas batalhas seriam vencidas, perdidas não. Se estivesse observando tudo isso, essas batalhas seriam certamente vencidas. Próximo mandamento é o de amar o próximo. Muitas pessoas que desconhecem o texto bíblico pensam que esse mandamento nasceu na pregação de Jesus. Tá? Eu quero trazer para você a demonstração para você de que Jesus, para preencher a função de profeta, tal como em uma aula anterior você viu comigo aí, Moisés falou de um profeta que surgiria depois dele e que todos deveriam ouvi-lo. E você viu também conosco aí que para ser um profeta, o mandamento, as palavras ou predições desse profeta jamais poderiam contrariar a lei que Deus deu a Moisés. E aí a gente vê nas palavras de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, a ordem de amar o próximo. Né? E você observa que os fariseus sabiam desse mandamento, porque perguntam para Jesus quais são os dois principais mandamentos, Jesus responde quais são os dois principais mandamentos, e o escriba lá, ele fala, você disse bem, né? Você está sabendo, são esses dois mesmos, dos quais um mandamento é esse aí, o de amar ao próximo. Então, Jesus não inovou, não foi Jesus que inventou esse ensinamento, ele já estava na lei que Deus deu a Moisés, e isso é prova de que a pregação de Jesus é uma pregação baseada no ensinamento que Deus deu através de Moisés. É inspirada em Deus. O ensinamento de Jesus é inspirado em Deus. Ok? Veio do próprio Deus. Olha aí o versículo. Não procurem vingança. É lógico que você já sabe que lá na frente nós temos esse mandamento. Esse mandamento não é essa proibição, né? Não procure vingança, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um, seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Qual que é o problema do entendimento, qual que é a diferença do entendimento que os judeus têm desse mandamento, do entendimento que os cristãos têm desse mandamento? Os judeus entendem que isso aí você só se cumpre, pelo menos os escribas daquela época, os fariseus daquela época, entendiam que quando se diz teu povo, refere-se apenas ao povo judeu. Né? Então você não pode se vingar contra um judeu, você, sendo judeu, não pode guardar rancor de um judeu. Né? Somos brasileiros, não podemos guardar rancor de um brasileiro, alguma coisa nesse sentido. Né? Cada um tem que amar o seu próximo como a si mesmo. Entretanto, quando Jesus conta-lhe a parábola do bom samaritano, o samaritano ele faria parte da mesma raiz do povo originalmente entendido como povo hebreu, né? E que depois se dividiu em duas nações, Israel e Judá. De Judá vieram os judeus, né, que é a nação que nós temos conhecida até hoje, mas os fariseus já não eram nem entendidos como povo de Deus pelos judeus. Os fariseus não, os samaritanos não eram entendidos como povo de Deus pelo povo judeu. Então, na hora que Jesus conta essa parábola e coloca o samaritano como alguém que precisa de ajuda, e passam dois tipos de pessoas ligadas a um culto sagrado e não dão suporte a esse samaritano, Jesus está mostrando que o próximo é qualquer um que estiver precisando, mesmo que ele seja inclusive o meu inimigo. Pense bem você. Então, é uma ordem de Deus amar o próximo, seja esse próximo quem quer que seja. Bom, sigamos então aí, amar o estrangeiro, e esse é o último mandamento que nós vamos verificar nessa aula de hoje, baseada em 2 versículos. E olha que interessante, hein? Por mais que o Egito seja uma experiência muito ruim no meio do povo de Deus, é uma experiência para ser relembrada pelo povo de Deus, existe ordem para isso, um dos mandamentos é sempre lembrar dessas circunstâncias, nós veremos mais à frente, né? Tá lá, ó.
não maltratem e nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Então, aquela coisa, né? Quando vocês estiverem na terra de vocês, que vocês forem dono da casa, dono do país, com as leis que eu estou dando para vocês, com as regras que eu estou impondo, com os reis que vocês lá na frente resolverem impor, recebam bem os estrangeiros que quiserem morar entre vocês, porque vocês também foram estrangeiros na casa dos outros. Eu cuidei de vocês. Não façam como fizeram com vocês. Trate bem o estrangeiro. É um mandamento. E aí, todo país, toda nação que tem pontos de vistas xenofóbicos, o que é xenofobia? É você odiar, teogeriza, desejar um afastamento de pessoas que não têm a mesma nacionalidade ou origem que você. Isso é xenofobia. Muitos países europeus desenvolveram xenofobia, né? Muitos países da América desenvolveram pensamento xenofóbico, sentimento xenofóbico, e o brasileiro também desenvolveu esses sentimentos, tá bom? Por conta, por exemplo, de futebol, às vezes a gente olha para o argentino com um olhar inferiorizante, né? E o argentino, da mesma forma, dentro da ótica de alguns aí, o argentino também olha para o brasileiro com um olhar xenofóbico, de reduzir os direitos desse cidadão lá, olhando ele como ser inferior. E não pense que nós brasileiros temos um pensamento mais elevado do que isso, não, porque quando venezuelanos fugiram para o lado do Brasil, brasileiros chegaram a botar fogo na casa de venezuelanos, né? Desejavam que eles fossem embora. Eles estão vindo para cá e tomando emprego nosso. Esse povo vem com outros costumes que estão querendo morar no meio da gente aqui, avacalhar nosso estilo de vida. A ordem é não maltratar o estrangeiro. Aí você começa a olhar as normas, os princípios do Antigo Testamento e fica assim, caramba, por que é tão mal assim pensar no Antigo Testamento como lei de Deus? Por que assim a lei tem que ser abolida, revogada? Não são princípios que estão contidos na pregação de Cristo também? Você já começa a observar, então, que conhecer a lei de Deus é conhecer a base sobre o que foi construída a religião verdadeira, né? E explicada, esclarecida e aperfeiçoada pelo sacrifício de Cristo. Então, cresça conhecendo os mandamentos, né? Procure entender qual é a vontade de Deus. Olha o próximo versículo. Amem os estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. É a repetição. Ok? Bom, pessoal, vamos encerrando essa nossa aula de hoje. Eu espero que você continue crescendo na graça e no conhecimento e que Deus abençoe a sua vida. Ok? Forte abraço, Deus abençoe a todos, uma excelente semana.